Olá, amigos. Vamos resolver agora questões CESP sobre o tema créditos adicionais. Venham comigo, então, para as nossas questões CESP. Questão número 1. Enquanto o crédito especial é incorporado ao orçamento, por adição da importância autorizada à dotação orçamentária, a despesa com crédito suplementar apresenta-se separadamente do orçamento. Será que é isso? O crédito especial é incorporado ao orçamento, vai ser adicionado a uma dotação orçamentária? Não, aqui está trocado. Na verdade, é o crédito suplementar, né, que vai ser o crédito que vai ser adicionado a uma dotação orçamentária. Ele que vai ser um reforço de dotação orçamentária que vai ser incorporado. Então, aqui não é crédito especial, aqui que seria crédito suplementar. Por outro lado, a despesa com crédito especial apresenta-se separada, assim como também a despesa com crédito extraordinário. Portanto, a questão 1 está errada. Questão 2. A classificação dos créditos adicionais está prevista em 4 tipos: suplementares, especiais, extraordinários e superavitários. São 4 tipos de créditos adicionais? Não, sabemos que são 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Não existe essa espécie créditos superavitários. O básico que existe parecido com isso é uma fonte de recurso chamada superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior. Então, questão 2 está errada. Questão 3. A variação de preços de bens e serviços no decorrer do exercício financeiro não é fato justificável para a solicitação de abertura de crédito suplementar. É uma questão simplesmente para você raciocinar. Bom, preciso de um crédito suplementar. O que é um crédito suplementar? Aquele para reforço de dotação. Será que o caso de ter um aumento nos preços dos produtos que eu iria comprar no decorrer daquele exercício justifica, então, demonstra, então, que o meu planejamento ocorreu algo imprevisto, o meu planejamento não foi tão bem feito, que não acompanhou esse preço e eu preciso de mais recursos para poder abrir esse crédito e executar aquela despesa? Sim, se teve um aumento, uma variação de preço de bens e serviços maior do que você tinha planejado dentro da lei orçamentária anual, pode sim ser utilizado como uma justificativa, desde que cumpra todos os requisitos, tenha a fonte para abertura de recursos, para abertura de créditos suplementares. Questão número 3 está errado. Porque está dizendo não, tá, pessoal? Está dizendo não, ó. Tá? Por isso que a questão 3 está errada. Não é. Então, pode sim ser utilizado. Para não ficar dúvida, a explicação está toda certa, só que na hora que eu falar esse não aqui, está dizendo que a variação de preço não é. Por isso que a questão está errada. A variação de preço pode sim ser um motivo para justificar, por isso que a questão está errada. Questão 4. A vigência de todas as modalidades de créditos adicionais é restrita ao exercício financeiro em que forem abertas, sem possibilidade de reabertura de seu saldo no exercício seguinte. Estão falando que todas as modalidades ou todas as espécies de créditos adicionais só podem vigir até o final do exercício financeiro, sem exceção. É isso que está falando a questão. Então, ela está errada. Por quê? Porque temos créditos suplementares, porque temos créditos especiais, temos créditos extraordinários, cujo ato de autorização foi promulgado nos últimos 4 meses de exercício. Nesse caso, eles podem ser reabertos no exercício seguinte, pelo limite do seu saldo. Então, está errada. Questão 5. Cabe exclusivamente à Secretaria de Orçamento Federal a solicitação de alteração orçamentária. É só a SOF que pode solicitar uma alteração orçamentária, ou pode vir no órgão setorial, ou pode vir lá da unidade orçamentária uma necessidade de uma alteração orçamentária. Cabe exclusivamente à SOF? Não, não cabe exclusivamente à Secretaria de Orçamento Federal. Vai ser a Secretaria de Orçamento Federal que vai dar aquela última palavra, vai formalizar os atos. Mas pode vir desde lá o pedido, desde a unidade orçamentária, e até comum que aconteça dessa forma. A questão 5 está errada. Questão número 6. O pagamento de despesas de pequeno vulto, sem previsão orçamentária, pode ser realizado mediante a abertura de créditos adicionais extraordinários, autorizados na lei orçamentária anual. Então, o fato de ser uma despesa de pequeno vulto, uma despesa de um valor pequeno, que não está previsto na LOA, pode ser utilizado crédito extraordinário para isso? Errado. Créditos extraordinários são para despesas imprevisíveis e urgentes, não são para despesas de pequeno vulto. Questão 6, errada. Questão 7. Caso seja necessário modificar os atributos de determinado crédito orçamentário, a modificação deverá ser feita por meio de créditos suplementares
especiais ou extraordinários. Cuidado com essa questão aqui, que não é uma questão fácil. Ela diz o seguinte, ó, se caso necessário modificar os atributos de determinado crédito orçamentário. O que significa isso? É aquelas classificações que tem lá no crédito. Imagina lá que tem várias classificações do crédito. Eu quero modificar essas classificações, essas características do crédito orçamentário. Eu posso utilizar crédito suplementar para isso, por exemplo? Não, não pode, porque o crédito suplementar vai mexer apenas na dotação. Se eu estou mexendo nos atributos, eu estou criando um crédito novo, um crédito que não está previsto na lei orçamentária. Então, eu posso utilizar, sim, créditos especiais ou créditos extraordinários, se for no caso de imprevisibilidade e urgência, mas não posso utilizar os créditos suplementares. Então, a questão 7 está errada. Questão 8. Age em conformidade com os dispositivos legais a autoridade pública que abre créditos extraordinários sem autorização do legislativo em caso de calamidade pública. Está certo isso? Crédito extraordinário pode ser aberto em caso de calamidade pública. Nesse caso, não precisa da autorização do legislativo? Correto. São abertos no âmbito federal por meio de medida provisória ou nos entes que não possuem medida provisória por meio do decreto do Poder Executivo. Não precisa de autorização legislativa prévia. 8 certa. 9. Caso precise abrir um crédito suplementar para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores públicos, o governo poderá utilizar como fonte de recursos o resultado da anulação parcial ou total de dotação orçamentária. Então, a questão fala que vai abrir um crédito suplementar para cobrir despesas com folha de pagamento, ou seja, ela foi insuficiente, então realmente utiliza o crédito suplementar, e está dizendo que pode utilizar como fonte anulação parcial ou total de dotação. Realmente é uma das fontes de abertura para créditos adicionais, então a questão 9 está certa. Questão 10. Alterações orçamentárias são feitas por meio de atos legais elaborados pela SOF, é a Secretaria de Orçamento Federal que elabora os atos legais. Correta. Só lembrar do professor lá que trabalhava, né, que estava na SOF, nessa parte de elaboração, outros diversos analistas de planejamento e orçamento, na elaboração dos atos legais para formalizar as alterações orçamentárias. Questão 10 está certa. Questão 11. Os créditos especiais destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, não podendo vigorar além do exercício para o qual foram autorizados. Os créditos especiais destinam a despesas urgentes e imprevisíveis? Não, está errado, né? Despesas urgentes e imprevisíveis seriam os créditos extraordinários, não podendo vigorar além do exercício para o qual foram autorizados. Não, podem sim, no caso muito específico, né, que é a autorização dos últimos 4 meses. Mas aqui também já está errado, são os créditos extraordinários, que são despesas urgentes e imprevisíveis. Questão 11, com vários erros aí, está errado. Questão 12. Se a arrecadação efetivamente realizada for maior que a prevista na lei orçamentária anual, a diferença maior poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Então, o que está falando aqui? Ó? A arrecadação que ocorreu efetiva está sendo maior do que estava previsto na LOA. Então, está diante de uma fonte para abertura de créditos adicionais, denominada de excesso de arrecadação. Então, sim, essa diferença maior, chamada de excesso de arrecadação, poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais. Questão 12 está certa. Questão 13. Se uma dotação orçamentária for cancelada em decorrência de emenda parlamentar e o valor da referida dotação for destinado para uma despesa vetada pelo chefe do Poder Executivo, esse valor poderá ser empregado para abertura de crédito especial durante o exercício de vigência da lei que tenha sofrido o veto. E conseguir identificar aí qual a fonte de recursos que estamos falando aqui. É aquela que a gente chama de recursos sem despesas correspondentes. Olha só, uma despesa que foi vetada pelo Poder Executivo, ou seja, ficou uma receita maior que a despesa, esse valor pode sim ser utilizado para abertura de crédito especial, como está falando aqui, ou mesmo crédito suplementar, durante o exercício da vigência da lei que tenha sofrido o veto. Resposta certa. Recursos sem despesas correspondentes. Questão 14. Em determinado órgão, ao longo do exercício, até o mês de junho, foi acumulado um excesso de arrecadação de 600 mil. Então, de um excesso de arrecadação. Uma fonte para abertura de créditos adicionais.
havendo poucas perspectivas de arrecadação continuar mantendo-se acima das previsões para os meses seguintes. O que ele está dizendo aqui? Que já vai ter um excesso até o meio do ano de 600 mil. Se ele não estivesse falando isso aqui para a gente vai imaginar, bom, se teve 600 no meio do ano acima, provavelmente até o final do ano vamos ter 1.200.000. Mas aqui não, está dizendo, havendo poucas perspectivas de arrecadação continuar mantendo acima. Ou seja, que ela vai continuar a partir daí da média e a gente só tem um excesso realmente de 600 mil. Paralelamente, as despesas empenhadas ficaram abaixo das autorizadas em 450 mil. O que é isso? A despesa autorizada, então eu tinha uma despesa autorizada, despesa na LOA, né? E as despesas, quando elas foram efetivamente realizadas, elas ficaram 450 mil abaixo. O nome disso é economia de despesa. E economia de despesa não é fonte de recurso. A gente tinha imaginar aqui, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Tinha lá 1.450.000 na LOA. Gastou-se apenas 1 milhão. Aqui, gastou-se apenas 1 milhão. Houve uma economia de despesa de 450 mil. Despesas empenhadas ficaram abaixo das autorizadas. Mas a economia de despesa não é fonte de recurso. Aproveitando essa questão, pessoal, para a gente rever vários temas. E somente 380 mil foram pagos. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto créditos adicionais. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o referido órgão poderá pleitear a abertura de um crédito especial de até 600 mil, caso necessite de um crédito para novo projeto de investimentos não programado inicialmente. Então, se é um investimento não programado, é necessário que seja abertura para um crédito especial. E pelas informações que a gente tem, realmente a única fonte é o excesso de arrecadação de 600 mil. Então, a questão 14 está correta. Questão número 15. Essa aqui parece questão de raciocínio lógico. Todo crédito adicional constitui um crédito orçamentário, mas nem todo crédito orçamentário é também um crédito adicional. O que a questão está falando? Vamos relembrar aqui. O crédito orçamentário, vou botar aqui, crédito orçamentário, ele pode ser dois tipos, ordinário ou inicial, né, ordinário ou inicial, ou ele pode ser também um crédito adicional. Então, todo crédito adicional é também um crédito orçamentário, todo crédito ordinário também é um crédito orçamentário. Então, está falando aqui, todo crédito adicional constitui um crédito orçamentário, correto. Mas nem todo crédito orçamentário, como esse aqui, por exemplo, ordinário, é também um crédito adicional. Então, a questão 15 está correta, porque o crédito orçamentário ele pode ser ordinário ou adicional. Então, todo adicional é orçamentário, mas nem todo orçamentário, como ordinário, é também um crédito adicional. Então, a questão 15 está correta. Essas foram as nossas questões do CESP sobre o tema créditos adicionais. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.